Foi muito interessante quando eu recebi esse caso clínico sobre acne vulgar. Por quê? Porque a gente pensa que Rocutan, porque nós vamos ler o caso clínico, mas acho que o principal foco, pelo que eu percebi, seria os efeitos adversos do Rocutan e por que foi indicado o Rocutan e por que ele não pode usar, como é tratar uma acne. Porque quando chega um adolescente para mim, hoje no meu consultório, vou ser muito sincera com vocês, eu prescrevo Rocutan não pelo tipo da acne, se precisa ser uma acne vulgar, uma acne nodular, uma acne cística. Eu prescrevo Rocutan a partir do momento que a lesão esteja provocando na pele do meu paciente uma cicatriz. Isso é algo muito controverso, tá, na dermatologia, mas os últimos congressos que eu estive na Europa, nos Estados Unidos, lá já é muito indicado entrar com o Rocutan logo que a lesão se forma. Por quê? Porque a cicatriz depois é muito mais difícil tratar. E o tratamento tópico e medicamentoso, antibiótico no caso, ou até os probióticos, que eles entram muito agora, estão muito em alta para tratar, não só a acne, né? Várias probióticos está muito em alta para tratar o processo do envelhecimento também. Mas eu entro pela cicatriz. Mas eu quero ler com vocês porque eu não sei, o Pedro me enviou algumas perguntas, eu não sei se ele gostaria que eu respondesse com vocês, ou se ele gostaria que eu realmente falasse só do caso clínico em si. É que as perguntas, doutora, é para os alunos discutirem. Então, Ok. lê o caso e deixa as perguntas em aberto, sabe? Ok, então vamos ver. Paciente do sexo feminina, caucasiana, 23 anos, procurou atendimento para tratamento de acne e nódulo cística. Após resultado insatisfatório com o tratamento tópico e sistêmico anterior, consistia em pomada em gel de adapaleno, 1 mg por grama, mais peróxido de benzoíla, 25 mg por grama, combinado com doxiciclina, 50 mg, 2 vezes ao dia. Foi optado pela terapêutica com isotretinoína oral. O peso da paciente correspondia a 52 quilos, sendo calculada a dose-alvo de 640 miligramas. Ele considerou 120 miligramas por quilo, a dose total. Foi iniciado o tratamento em setembro de 2011, com 20 miligramas ao dia. Em dezembro do mesmo ano, foi aumentada a dose diária de 20 miligramas para 40 miligramas. No final de janeiro de 2012, a paciente iniciou quadro de cefaleia occipital, vertigem, turvação visual e edema palpebral bilateral. Não procurou auxílio médico, interrompendo o medicamento apenas 3 semanas após o início do quadro. Na semana seguinte, retornando em consulta, a hipótese de pseudotumor cerebral foi levantada e, por avaliação da neurologia, verificou-se papiledema ao exame do fundo de olho, optando-se por internação hospitalar. Foram excluídas outras causas de hipertensão craniana, com exames de imagem sem anormalidades, e através da raquimanometria encontrou-se pressão aferida de 20 centímetros por H2O. O caso clínico. Para avaliação subsequente da oftalmologia, foi verificado edema palpebral e conjuntival, papiledema grau 4, bilateral e parâmetros normal pela campimetria computadorizada. Exames laboratoriais foram realizados e foram obtidos os seguintes resultados. O hemograma, né, hemácias 50.1, a hemoglobina de 14, um hematócrino de 41.4, creatinina de 0,87, ureia de 23,68, TSH 1,27, T4 livre 0,89, T3 total 120 nanogramas por dl. O tratamento consistiu em suspensão da isotretinoína, punção licórica para alívio da cefaleia, acetazolamina 250 mg uma vez ao dia por 2 dias e prednisona 5 mg uma vez por dia durante um mês, pela persistência da visão turva. Após um mês, houve regressão total da sintomatologia. Doutora Alda, tinha um caso clínico muito interessante, eu confesso para vocês que eu nunca tive um paciente com essa evolução, e nem na minha especialização, eu nunca vi um caso clínico assim. E a gente prescrevia muito Rocutan, e na minha prática diária eu confesso que eu tenho poucos pacientes de acne,
porque, como eu disse, o consultório é praticamente 100% estética, mas eu tenho algumas pacientes filhas de pacientes que querem tratar no consultório, então eu preciso sempre estar atualizada em relação à acne. É caso de livro, eu não sei se montaram o caso clínico ou se vocês tiveram essa paciente. Alguém poderia me dizer se essa paciente é do HU? A Késia tá aí? Késia? Foi ela que achou o caso, eu acho. Oi, Késia, é de um É de um artigo. artigo. Ótimo. E tinha até, eu parei para estudar o artigo porque tinha algumas características descritas que, assim, como eu não vi nunca na minha prática, a gente só lê em livro. Eu falei, não é possível que esse paciente exista. Depois até quero que você me envie a referência para eu poder ler depois com o caso clínico descrito. Então, provavelmente, não sei se ela colocou todo o caso aqui, mas geralmente quando a gente pega um caso, depois eles descrevem, né, todo ele de uma forma mais detalhada. Eu pensei em falar para vocês do básico, que é uma acne vulgar, que é uma doença crônica, inflamatória, multifatorial, comum em adolescentes, relacionados aos andrógenos, principalmente a testosterona. O que eu acredito que vocês precisam ter em mente? Chegou um paciente para vocês com lesões na face. Muitas vezes, algumas pacientes falam, doutora, eu estou com alergia no rosto. E chega para a gente um quadro assim, pápulas, pústulas, comedões, eventualmente nódulos, que é uma acne que dói, uma acne nodular. Então, é muito importante vocês ouvirem muito o paciente que tem acne. Porque eu falo não só quem tem acne, todos os pacientes é muito importante. Porque se um paciente chega para a gente falar, olha, com essas queixas que a paciente evoluiu tomando o Rocutan, vertigem, turvação, dor de cabeça, edema nas pálpebras e alteração visual, você fala, não, essa paciente deve estar com algum tumor, né? Não é possível que o Rocutan, em tão pouco tempo, levou uma sintomatologia dessa. Então, é muito importante a gente ter em mente o que o Rocutan, que é a medicação, uma das medicações mais sérias prescritas na dermatologia, quais são os eventos adversos que ele pode provocar no nosso paciente, mesmo sendo jovem e saudável. A paciente, no caso clínico, achei interessante falar para vocês que era uma paciente do sexo feminino. Geralmente, uma acne tão severa, uma acne nodular, uma acne vulgar, cística, ela dá geralmente nessa idade em homem. Quando fala para mim, olha, eu já tenho 23 anos, eu não tenho mais idade para ter acne, assim, a gente pensa acne dos 15 aos 20 em mulher, a gente tem que pensar numa acne da mulher adulta, que não é só provocada ela só não vai ser tratada, na verdade, com a isotretinoína oral. Ela precisa investigar outros fatores com a ginecologista para poder, por exemplo, síndrome do ovário policístico, uma endometriose, para a gente poder ter um tratamento mais assertivo, porque assim que termina o Rocutan, dá 3 meses ela volta com muitas lesões, porque não tratou a causa da lesão da acne, por mais que tratou, a gente fala, o folículo piloso, ele vai atrofiando os folículos pilosos, né, o Rocutan não tratou a queixa, não tratou a causa principal, que é hormonal, que é a acne da mulher adulta. Acho importante falar isso para vocês, porque, olha, como eu disse frequentemente na pré-adolescência, dos 7 aos 12 anos, como eu falei, a acne na adolescente, principalmente no homem, pela testosterona ser muito mais alta nos homens, e na mulher, ela é presente, ela é muito comum, mas ela está relacionada não só à testosterona, mas a outros fatores, como eu falei, síndrome do ovário policístico, endometriose. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo menos quadros de acne, mas eles são muito comuns ainda. Porque conforme a gente vai envelhecendo, a nossa pele, que é oleosa, ela começa a ficar uma pele mais seca. Isso é o que a gente ouve de todo mundo. Eu comecei a envelhecer, minha pele começou a ficar totalmente seca, tanto no rosto quanto no corpo. Por isso que a acne não é tão frequente em pessoas mais velhas. É uma doença que atinge muitas pessoas, imagina, 11 milhões, só no Brasil 11 milhões de pessoas, imagina como essa doença impacta não só a qualidade de vida, porque ninguém gosta de se ver com lesões na pele, com acne, né,
afeta tanto a nossa autoestima quanto a qualidade de vida. Por que a gente tem acne? Eu sempre converso isso com os meus pacientes, eu gostaria de compartilhar com vocês essa minha forma de explicar para os meus pacientes. Olha, você tem acne por quê? Você tá jovem, você tá com o hormônio testosterona lá em cima, coisa boa, mas você também, isso pode afetar a sua pele. E não só isso, nessa faixa etária, a nossa alimentação, ela é muito errada. E a nossa alimentação interfere muito na nossa pele, demais. Antigamente não falava-se, não, a acne não tem relação com o que a gente come. Não tem relação com chocolate, não tem relação com leite. Mas hoje se sabe que a acne tem muita relação com açúcar. Então, tudo que tem açúcar, derivados do leite, carboidratos, arroz, tudo relacionado que tem carboidrato tem relação com a acne. Então, a gente precisa conversar isso com o nosso paciente. Tem um desequilíbrio dos micro-organismos no folículo piloso, o que é isso? A gente produz muito mais sebo, quem tem acne, esse folículo, ele trabalha muito mais do paciente que tem acne para aquele paciente que tem uma pele normal, uma resposta imune e adquirida. Fatores genéticos, tem pessoas que, por exemplo, têm alteração na célula e tem acne, tá? Dieta e pessoas que têm um estresse muito importante também, geralmente cursam com acne. O que eu vou dizer na minha prática clínica diária? Pacientes que evoluem com uma acne tão severa como o que vocês me passaram, que é uma acne nódulo cística, geralmente é um paciente homem, não é? Isso aqui é um caso, vamos dizer, que foge um pouco da curva. É um paciente homem que está com a testosterona lá em cima, tem estilo de vida que não é saudável, então é um paciente que está prestando vestibular, um paciente que tem uma pele muito oleosa, é um paciente que está submetido a um estresse muito alto e que consome muito carboidrato. Como eu falei de como funciona a acne, aqui tem um folículo piloso, onde a gente tem uma exacerbação do sebo, e que o sebo, na verdade, ele forma, e aí ele vai, como eu vou explicar para vocês, ele aparece na nossa pele, por meio da epiderme, através de algumas lesões. Vocês têm que ter em mente em pápulas, pústulas, nódulos e cistos. O que mais dói no paciente são os nódulos, porque realmente eles doem, gente. O paciente fala, doutor, eu tenho dor na minha pele, eu não consigo relar na minha pele. Então, é importante vocês terem isso em mente. Isso é um caso de acne muito leve. Só tem comedão, cravinho, cravo preto, como a gente fala, cravo branco. Eles são chamados de comedões, fechados e abertos. Na acne inflamatória, vocês já vão encontrar pápulas, que são, como a gente fala, são as espinhas. E as pústulas, que elas são realmente com pus. Aparece a minha flecha, gente, ou não? Aparece, prof. Aparece. Doutora. E, doutora, eu só queria fazer um comentário, que a gente conversou aqui agora, e se a senhora se sentir à vontade, sobre as perguntas, só dar uma pincelada nas perguntas do caso e apontar os principais pontos das perguntas, tá? Eu vou amar. Dando umas dicas para os alunos, dando umas dicas para os alunos, tá? Sem responder, porque são eles que têm que correr atrás, tá? Né? Mas, assim, dando os principais pontos, chaves, assim, tipo, o que eles têm que procurar, aonde eles têm que procurar, né? Tá. Porque é um caso difícil, realmente, que a gente pegou para puxar eles mesmo. Entendi. As perguntas que você me enviou é mais relacionada, eu tô até com elas abertas aqui, relacionadas ao tratamento. Então, o que você acha? Quando eu chegar no tratamento, a gente conversar. Eu tô dando uma pincelada em relação às manifestações clínicas, e a hora que a gente chegar no tratamento, a gente vai abordar, e nesse a gente pode até, se você quiser, eu vou citando o que eu buscaria para responder as perguntas. Se vocês podem, Pedro, ligar o microfone, porque eu vou ser muito sincera, eu quero que vocês interajam comigo para que seja algo produtivo para vocês, né? Porque eu já fui aluna, sou aluna ainda, e é muito chato o professor ficar falando, e assim... Porque, inclusive, eu tenho uma pergunta
sobre acne, porque eu tenho acne, não esse tipo de acne, mas eu vou deixar mais para frente depois. Ok, vai ser ótimo. Então, como a gente viu, é importante vocês terem em mente essas 4 fotos. Uma acne grau 1, uma acne grau 2 e uma acne grau 3, que seria nódulo, essa acne aqui, né, que é 3 e 4. Uma acne grau 1, a gente tem só comedão, que é, vamos dizer que seja cravos, para vocês entenderem, tanto o cravo branco quanto o preto. Seriam o cravo, comedões preto fechados e abertos brancos. Essa é uma acne grau 1. Essa é uma acne grau 2, a gente já vê comedões e a gente vê também pápulas e algumas pústulas. A acne grau 3 e 4 é uma acne mais severa, é onde a gente vem até comedões, pústulas, cistos, e tem umas lesões císticas na acne grau 4 que elas são maiores e elas podem se interconectar. O que eu já vi de uma acne grau 4? Isso eu vi em ambulatório no Cismepar. Teve uma época, eu só parei de não parei, eu só parei de ir ao Cismepar, que a gente tem aqui em Londrina, por conta da pandemia, porque lá eu atendia 50 pacientes, fazia 50 pacientes num dia de cirurgia. Então eu reduzi, falei, vou voltar quando eu for vacinada, para que eu possa continuar. No Cismepar eu via muito acne grau 4. Essa acne grau 4, a gente até confunde com queloide, gente. O paciente chegava para mim muitas vezes para fazer infiltração de triancil, né, que é infiltração de corticoide, para que o queloide ele vai reduzindo o tamanho dele, e eu olhava e falava assim, isso aqui a gente não pode infiltrar triancil, a gente precisa primeiro tratar, que era uma acne cística. Então é importante a gente ter esse diagnóstico diferencial, por mais que nos livros a gente não tenha, na nossa prática a gente pode confundir, e dermatologista confunde, porque chegava para mim como queloide, encaminhado de colega dermatologista muito competente, mas até nós, como dermatologistas, a gente às vezes confunde de tão exacerbada que é essa lesão cística, nódulo cística. O diagnóstico, gente, ele é clínico, por isso eu falo que vocês têm que ter em mente, isso não é uma alergia. Eu já vi muitas pacientes, a maioria fala, eu tô com alergia no rosto. Isso não é uma alergia, isso é acne grau 1, tá? O diagnóstico é clínico, a partir da história do paciente e do exame físico. Como dermatologista, a gente usa muito um aparelho que se chama dermatoscópio para avaliar a lesão mais profundamente. Ele consegue atingir algumas características da lesão que o nosso olho não consegue, tá? Exames laboratoriais, como eu disse, é quando há suspeita de hiperandrogenismo na mulher. Eu confesso para vocês que sempre que eu atendo uma paciente acima de 18 anos, eu sempre peço uma orientação para o ginecologista. Pode ser que ela não tenha síndrome do ovário policístico, pode ser que ela não tenha endometriose, mas eu gosto de descartar essas características na mulher. E não só exames laboratoriais, eu também gosto de pedir um ultrassom de abdômen total, quando ainda a menina nunca teve relação sexual, e quando ela já iniciou a atividade sexual, a gente pede um ultrassom endovaginal. Vamos agora, acho que para que vocês, o caso clínico, as perguntas mais estão, na verdade, que elas estão focadas no tratamento. Eu acho que o principal tratamento, é claro que a gente vai entrar com medicamento, e eu confesso para vocês que eu sou uma dermatologista muito prática. E eu aprendo muito com a doutora Audrey, porque eu percebo que ela é muito detalhista e minuciosa. E isso é muito importante, gente, porque nós médicos, a gente quer resolver o problema, mas a gente quer que o paciente chegar para a gente, ele quer que a gente resolva o problema para o dia seguinte. E não é assim na acne. Por isso que o importante é o paciente ter em mente o que ele tem, a doença que ele tem, que é uma doença que ele tem, na verdade, multifatorial. Então, o tratamento começa na terapia comportamental, começa numa rotina de skincare básica. Se o paciente não quer fazer aquela avançada, você passa o básico para ele. Você vai pensar em um sabonete com ativos que vão controlar a oleosidade da pele, como ácido salicílico, ácido glicólico. Então, é muito importante um sabonete que ele não seja em barra, como a doutora Audrey falou, eu não gosto de sabonete em barra. Tem alguns colegas dermatologistas que eles falam, não importa se é barra, se é gel, se
se ele é em mousse, para mim importa, porque eu vejo na minha prática que isso muda a forma como a pele se comporta, tá? Então, eu sempre penso num sabonete. Quando o paciente vem com acne, a gente indica um tônico, não que o tônico vá fazer uma diferença enorme na sua pele, mas ele, na verdade, ele equilibra, você pode pôr ativos que equilibram o pH da pele do paciente. O paciente que tem acne tem um pH mais alcalinizado, e a gente precisa diminuir esse pH para que essa barreira cutânea, ela se estabilize e seja mais eficaz para o paciente que tem acne. Eu coloquei aqui o uso de produtos oil-free ou não comedogênicos. É muito importante a gente orientar o paciente também em relação ao tratamento pela manhã e à noite, que é o que a gente vai falar, mas basicamente ter uma higienização da pele, importante para essa paciente orientar a não dormir com maquiagem. Esses dias uma paciente me perguntou assim, doutora, mas por que eu não posso dormir com maquiagem, sendo que eu uso maquiagem o dia inteiro e não faz mal para minha pele? Você já parou para pensar nisso, Aula? Que a gente fica de maquiagem o dia inteiro, e por que para dormir a gente não pode dormir com a maquiagem? Porque, gente, no sono, que é onde a gente repara a nossa pele. Se a gente vai reparar a nossa pele, a gente vai descansar, vai liberar melatonina, a gente fica 8 horas praticamente dormindo, é nessa hora que a gente não está em contato, por exemplo, com o estresse oxidativo do nosso ambiente, a gente está exposta, na verdade, ao ar-condicionado, ao ventilador, mas a gente não está exposta ao sol, não está exposta à luz visível de computador, de celular. Então, é muito importante higienizar a pele, porque é nessa hora que a gente vai conseguir absorver tudo que a gente aplicar na pele. E se a pele dormir com maquiagem, essa maquiagem vai gerar mais sujeira para nossa pele e, com isso, mais sebo. Então, para essa paciente em específico, ela precisa ter em mente toda a sequência da vida dela, desde a hora que ela vai dormir até a hora que ela acorda. Quando acorda, dieta, é muito importante a dieta, eu sempre encaminho minha paciente para um nutricionista, ou se ela não quiser passar por um nutricionista, que ela adapte a rotina alimentar dela com uma alimentação livre, eu sei que é difícil, mas que ela tente ao máximo não ingerir carboidratos. Vamos para as nossas perguntas. Eu começo falando agora das terapias farmacológicas, que é isso que interessa, né, para vocês, no sentido sendo muito prática. Qual é o pilar de tratamento para quem tem acne? A gente sabe que o pilar são os retinóides tópicos. Por quê? Porque eles promovem uma ação inflamatória na pele e também pela hiperproliferação folicular. O que eles promovem? Eu falo para o meu paciente que o ácido, uma forma bem simples, ele vai removendo as camadas da epiderme, e com isso vai removendo as impurezas, e ele também começa a trabalhar no pH da pele. Com isso, esse pH que está muito alcalino, ou não tanto, quase alcalino, começa a voltar ao seu pH normal da pele, que é um pH ácido. E aí vocês me perguntaram assim, qual o mecanismo da ação do retinóide tópico? O que eu acredito que vocês precisam ter em mente? O início da aula. Qual é a função da epiderme? O que uma epiderme saudável tem? E o que uma epiderme de um paciente com acne tem? Para vocês terem em mente, o pH da nossa pele, relembrando, ele é ácido, conforme vai produzindo muito sebo, ele vai se tornando alcalino, e conforme ele vai se tornando alcalino, por que ele se torna alcalino, na verdade? Porque vai tendo muita produção de sebo, né? A glândula sebácea produz demais, trabalha demais, e com isso ele vai gerando muita oleosidade na nossa pele. Eu acredito que a dica básica seja essa, para vocês terem em mente o que eles vão promover. E qual a ação, que eu te falei, a ação anti-inflamatória dos retinóides tópicos. Acho importante vocês terem isso em mente. Aí você me diz, Isadora, por que não resolveu se ela usou um retinóide tópico? Eu acho que ela usou a Dapaleno, deixa eu só confirmar aqui para vocês. A Dapaleno associada a um peróxido de benzoíla.
Por que que não deu certo? Gente, porque tem alguns casos de acne, de lesões, que não consegue tratar o folículo piloso, não consegue tratar o tamanho da glândula, porque a glândula sebácea vai produzindo muito sebo. Então, tem uma hora que ele não vai conseguir controlar esse sebo, mesmo tendo sabonete, tônico. Tinha uma água da La Roche-Posay que saiu de linha, eu não sei até se isso se manipula, Audrey, que seria muito interessante, que as pacientes com acne gostavam muito, que tinha zinco e que controlava a oleosidade da pele. Inclusive, quando eu estive na cidade de La Roche-Posay em 2018, na França, La Roche-Posay levou alguns dermatologistas para a cidade de La Roche-Posay. E na cidade de La Roche-Posay eu pude ter contato. Na França, olha que interessante, gente, ela financia para os pacientes tratamentos, porque a França é um país que não gosta de prescrever medicamentos oral, tanto antibióticos quanto, principalmente retinoides, azitrotinona. Isso é um absurdo na França, prescrever Roacutan, isso não existe na França. Então, o governo francês financia tanto para pacientes com psoríase, dermatite atópica, acne. Eles financiam, esses pacientes vão para a cidade de La Roche-Posay. La Roche-Posay tem uma cidade, um centro de estudos, onde eles conseguem tratar o paciente só com água termal. Essa água que eles produziam, eles até comentaram, foi uma acne produzida especificamente para países tropicais como Brasil, África, Austrália, que a radiação solar é muito intensa e com isso a pele do paciente é muito mais oleosa do que a pele de um europeu, a pele de um americano. E eles lá não entram com medicamento oral, é basicamente tópico. E por que a gente, então, essa paciente tentou de tudo, usou adapaleno, tomou doxiciclina, eu confesso para vocês que eu gosto da tetraciclina mais do que da doxiciclina, eu vejo mais resultado no consultório, prescrevo por 2 meses, e confesso que, geralmente, paciente com diagnóstico de acne cística, essa terapia não responde. Ela pode até ir para o spa de La Roche-Posay, não vai responder. E ela vai ter sequelas para a vida inteira de uma acne. E qual seria essa sequela? Cicatriz, uma pele que tem muita cicatriz, uma pele que tem atrofia, e depois é muito difícil, mesmo se a paciente conseguir investir em procedimentos como laser, como bioestimuladores de colágeno, ela não consegue um resultado tão satisfatório. E aí a paciente entrou com isotretinoína oral. Isotretinoína oral é conhecida como Roacutan. Como um Roacutan, ela age, como eu disse, na produção exacerbada do sebo. O que ela faz? Eu explico muito assim para o meu paciente. Ela vai fechando os folículos pilosos, e com isso, essa glândula ela não consegue produzir sebo, e consequentemente, ela não consegue gerar a lesão da acne. Roacutan, gente, ele é indicado por meio do peso do paciente. Então, vocês precisam ter em mente, eu acho que vocês até teve uma pergunta como essa, não me lembro, depois a gente pode ler juntas as perguntas, revisar. Ela é indicada de acordo com o peso do paciente, sendo a dose máxima 150 miligramas na dose total, pelo peso do paciente. Uma forma simples de vocês terem em mente. Paciente com 50 quilos, ele vai tomar 2 comprimidos de Roacutan de 20 miligramas por dia por 5 meses. Muito simples isso. Aí você soma depois, dá certinho a dose, geralmente 120 a 150 miligramas pelo peso, a dose total. Ela age dessa forma. O paciente começa a ver resultado a partir de 45 dias a 60 dias, porque leva um tempo para a isotretinoína oral fazer efeito. E vocês conhecendo a pele, vocês vão entender o porquê. A nossa epiderme, ela é um tecido morto, então uma camada morta. Ela é nutrida pela derme. Então, a última camada da epiderme, que é a camada basal, que é daí que vai gerando o sebo e consegue, na verdade, sair esse sebo, proliferar e aparecer na nossa pele, para ela conseguir sair da camada basal, esse sebo, e chegar até a epiderme, geralmente são 30 dias, tá? Então, para o medicamento conseguir trazer
um resultado para a pele, não só oral, mas tópico, eu sempre explico para o meu paciente, você tem que esperar a sua pele renovar, que é geralmente de 3 a 5 semanas. E por que o antibiótico, ele não foi eficaz como a isotretinoína oral? Porque o antibiótico, ele só trata a bactéria que está no interior dos folículos, ele não consegue, por exemplo, tratar essa questão do sebo, ele não consegue cuidar dessa produção exacerbada do sebo, que esses pacientes que têm essa acne cística, essa acne nodular, geralmente eles se apresentam. Eu estou lendo aqui agora qual o mecanismo fisiopatogênico dos retinóides que levou ao desenvolvimento da hipertensão craniana do paciente, tá? É importante vocês terem em mente quais os efeitos adversos do paciente que toma Roacutan. Eu falo sempre só isso para o meu paciente. 2 coisas que você não pode fazer. Você não pode ingerir bebidas alcoólicas e você não pode engravidar. Aí você fala, mas por que então que o paciente teve dor de cabeça, precisou ir para o neuro, teve que parar o Roacutan, entrar com uma medicação, e a princípio o médico até suspeitou de um tumor. Vocês têm que ter em mente que o Roacutan, ele é um medicamento que ele atinge o sistema, ele é um medicamento sistêmico, então ele atinge músculo, pacientes falam assim, doutora, eu tô com dor no meu músculo. O paciente que faz musculação e vai dosar a enzima, tá lá em cima a enzima, e na verdade foi uma junção da musculação com o medicamento, então ele atinge os músculos. Ele atinge o sistema gastrointestinal. O que o paciente sente? Constipação intestinal. Então, o paciente que toma isotretinoína oral tem que ingerir muita água. Ele também atinge o sistema nervoso central, ele atinge os olhos, os ouvidos, a tireoide e os rins. Então, acredito que a partir dessas informações, vocês vão conseguir ter em mente qual o mecanismo fisiopatogênico dos retinóides que levou ao desenvolvimento de hipertensão craniana na paciente. É importante lembrar que esses efeitos no sistema nervoso central, eles são raros, muito raros, mas assim, muito. E esse pseudotumor cerebral, que assim, eu achei muito interessante isso, eu até anotei aqui, porque os retinóides que são associados ao pseudotumor cerebral, que é essa hipertensão intracraniana benigna, especialmente em crianças, não é em adultos. Então, o uso simultâneo de outras drogas, por exemplo, as tetraciclinas ou até os retinóides, podem aumentar o risco. Os primeiros sinais e sintomas são esses. O paciente chega e fala assim, eu estou com dor de cabeça, estou com dificuldade para enxergar, então tem alteração da acuidade visual e estou com muita dor de cabeça. Aí você fala, mas você já tentou tomar dipirona, paracetamol? Ele fala, doutora, é uma dor de cabeça insuportável. Então, vocês têm que suspeitar que a isotretinoína oral seja a causa desses sintomas e que é interessante você ter um acompanhamento com o neurologista, tá? Acho importante isso. Outra questão que vocês levantaram foram sobre as possíveis interações medicamentosas. Acho que vocês quiseram dizer assim para mim, pelo menos foi assim que eu entendi. Por que a gente associa dapaleno com peróxido de benzoíla e por que a gente tem que associar, por exemplo, a um probiótico, a uma vitamina A, D, E e K? A gente associa, por exemplo, o adapaleno a peróxido de benzoíla, porque o peróxido de benzoíla, ele tem uma atividade secante e descamativa. Pode ter efeito irritante quando você usa com retinóide, por exemplo, o adapaleno. O que eu oriento os meus pacientes, e a doutora Audrey pode até dar a opinião dela como pesquisadora. Nunca aplicar o ácido diretamente na pele. Sempre hidratar a pele antes, porque a gente consegue associar, por exemplo, um retinóide com o adapaleno, e a gente tem uma resposta terapêutica muito melhor da acne.
Porque o peróxido de benzoíla, ele atua muito na inflamação. Então, ele é um anti-inflamatório potente para pacientes que têm acne. Então, para que o produto não tenha contato direto com a pele, não irrite tanto a pele do paciente, eu sempre oriento a aplicar um hidratante. Por exemplo, a pele oleosa, a gente pensa em um hidratante com ácido hialurônico, com agentes que não sejam tão emolientes, né, doutora Audrey? Acho importante... Você quer que eu faça uma intervenção? Eu gostaria. Importante, se eu acho. Bom, primeiro que a hidratação é fundamental em qualquer pele. Sobretudo numa pele acneica que já tenha uma perda transepidérmica muito grande, tem a TWL corrompida. Então, sem dúvida, quando a gente analisa uma acne, você tem uma série de fatores, né? Você tem uma hipersecreção sebácea. Teve alguém que perguntou, não lembro quem, que perguntou por que a atividade, por que a glândula aumentava. Acho que foi a Tawane, bom, enfim. Por conta da produção de sebo. Foi a Tawane, prof, foi a Tawane. Eu Então, ia ler a pergunta depois. O que faz ela aumentar a glândula sebácea é a testosterona. Mas não só a testosterona, mas, na verdade, principalmente nos homens. Quando nós temos um alto teor, um alto nível de testosterona, nós temos também um alto teor da enzima 5-alfa-redutase. E é ela que faz, que inclusive ela converte, né, testosterona em dihidrotestosterona, é ela que também aumenta demais o nível de lipídios na epiderme. E ela faz, então, a glândula sebácea, né, ficar maior, e com isso ela aumenta, como a glândula começa a ter uma hiperatividade, e aí ela começa a trabalhar mais, ao mesmo tempo você tem também uma hiperqueratinização folicular, é a mesma coisa de eu querer expulsar aquele sebo, e ali está entupido, como se fosse uma panela de pressão entupida, e aí o processo só vai crescendo, né, tanto para dentro quanto para fora. Mas é o que a doutora Isadora, e além de alterar a flora microbiana local, então por isso que o tratamento, como bem dito pela doutora Isadora, ele é multifatorial, porque você tem que usar substâncias bactericidas, por conta, sobretudo, da Propionibacterium acnes, que é a bactéria mais envolvida no processo inflamatório da acne. Você tem que usar substâncias que são seborreguladoras, então o zinco, o peróxido de benzoíla, que é um excelente bactericida e anti-inflamatório, porque ele, né, é necessário controlar essa flora bacteriana. E aí os ácidos, por exemplo, que vão ajudar a diminuir essa hiperqueratinização local, porque, né, a gente acaba tendo um excesso de queratina. Então, todas essas substâncias devem, né, ser usadas, e aí, claro, também, como a doutora comentou, da questão do grau, né, que tem sim, e esse grau é avaliado clinicamente, então eu não preciso dar uma isotretinoína para um grau 1, mas eu também concordo e vi já resultados fantásticos, inclusive com o meu filho mais velho, que inclusive nem seguiu o tratamento correto, né? Que fez com a dermatologista, mas porque queria beber, e aí então, exatamente é isso. Ou é uma coisa, ou é outra, né? As duas. E a própria bula do Rakutan, que é a isotretinoína, ele descreve bem todos os efeitos colaterais, né? Que o indivíduo pode ter uma hipersensibilidade, ele pode ter um problema renal, e aí com a terapia, né, desse retinoide, que é um retinoide sistêmico, sem dúvida, né, que ele pode sim desenvolver aí uma doença, mas eu penso que tudo tem que ser analisado, né, por isso o profissional, né, o dermatologista que conhece profundamente, que vai saber indicar o melhor tratamento. Sim, e é importante, Audrey, também falar
que não é o nível, não é o nível que ele esteja alto da testosterona, quanto mais alto, mais lesão acneica. Hoje se sabe que é a sensibilidade do hormônio na nossa pele. Então, tem pacientes que o testosterona lá é baixinha, mas a sensibilidade é muito exacerbada, então vai ter acne. Mas é importante também ter em mente que o grande vilão é a testosterona, né? Tanto para a mulher quanto para o homem. É verdade, é isso mesmo. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que é importante o paciente ter em mente que é um tratamento longo, que ele vai precisar abrir mão de algumas práticas que ele gosta muito, como, por exemplo, mesmo uma taça de vinho, comer pão todos os dias, né, André? Então, ele vai ter que ter isso em mente. E vai ter que ter em mente que se ele tomar o Rocutan, mesmo ele tomando o Rocutan, essa acne pode ter recidiva, gente, porque o medicamento, ele não consegue, a gente tem milhões de folículos pilosos na pele. E o Rocutan, ele trabalha no folículo piloso, diminuindo o tamanho, diminuindo a produção de sebo. Então, imagina, a gente não consegue, por mais que a gente chegue na dose máxima para o paciente, a gente não consegue fechar todos os folículos pilosos. Até perguntaram aqui se o sebo chega na... Eu não sei, tem como ver a pergunta para a gente só responder? Perguntaram se o sebo chega na pele, foi isso? Isso, doutora Isadora. A Tawane perguntou aqui. Então, basicamente, o sebo não consegue atravessar a epiderme normalmente para ser liberado? Não, é o contrário. O sebo, ele chega na superfície, porque aí que o sebo é o óleo. Então, pensa assim, como que não chega? Minha pele tá oleosa, porque tem sebo na pele. Posso só esclarecer que eu ainda não consegui tirar essa dúvida? Claro, com certeza. Que, na verdade, assim, eu sempre tive muita dúvida em relação ao que segura esse acúmulo de sebo ali para estar formando a espinha em si, né? Enfim, esses vários tipos de acne que a gente viu agora há pouco. Mas aí, basicamente, então, seria que o sebo, ele não consegue atravessar toda essa epiderme e aí se forma essa cápsula, vamos colocar assim? Eu fiquei nessa dúvida, sabe? A nível celular, o que retém esse sebo ali para ele se acumular e virar uma acne? Uma lesão. Entendi. Na verdade, Isadora, mostra, eu acho que você tem um slide do processo, eu acho que fica mais fácil mostrar. Você tem aqui, ó. Tenho, aqui, ó. Né? Isso. Para vocês entenderem, ó, esse é um folículo piloso normal. Então, a gente vê glândula, a gente vê glândula sebácea, a gente vê o folículo, e aqui tá a epiderme, tá? Olha um folículo doente, vamos dizer assim, que vai produzir muito sebo. A gente tem a glândula sebácea, que produz muito sebo, e aí tem proliferação de bactérias, esse sebo consegue passar, né, a epiderme, a camada mais superficial da pele, formando as lesões. Eu não sei se o que você perguntou seria do tipo de lesão, como que forma a pústula, como que forma o nódulo, seria isso? Mais ou menos. É que, por exemplo, nesse teu slide, essa última camada mais laranjadinha seria a epiderme, não seria? Isso, esse é a epiderme. Só que aí ali na B, por exemplo, aquela proliferação de bactérias e todo esse sebo, eles não estão passando dessa camada laranja que na minha cabeça está sendo a epiderme, entendeu? Tá, é porque, na verdade, isso é uma pápula. Geralmente, pápula, você vê ela assim, ó. Coloquei aqui para vocês, vou achar. Isso é pápula, ó. Uma pápula, tá vendo? Uma bolinha pequenininha. Então, não é tão exacerbado. Não tem
proliferação tanto de bactérias, é uma resposta, vamos dizer assim, leve. Porque, ó, compara essa foto, que na verdade é uma pápula, essa foto, que é uma pápula, com essa foto, que é um nódulo. Percebam que ele chega até a derme, ó. Porque isso é a epiderme, com as camadas dela. E pensa que a glândula sebácea, ela está na derme, ela não está na epiderme. Então, todo o processo começa na derme e ele se apresenta na epiderme. Então, na verdade, eu estou sendo muito sincera, eu não sei como te explicar, e se a Audrey quiser me ajudar... Eu ajudo. O Tauane, o que acontece ali é que você tem, junto com o processo inflamatório, então, pensa bem, você tem uma hiperprodução de sebo, tá? Essa glândula sebácea está trabalhando pra caramba, está trabalhando demais. E você tem junto, em cima, tá? Aqui em cima, na pele, na superfície, também uma hiperqueratinização. Então, tá tudo hiper. Você tem a glândula sebácea em hiperatividade e a queratina, o processo de queratinização da pele, superfície, né, corneócitos, também em grande atividade. E é como se você pegasse um furúnculo, um abscesso e tampasse ele também. Porque... Ô, prof, só te cortando, é como se a gente sentisse a acne lisinha, não é? É como se a gente passasse a mão na acne e ela estivesse inchada e lisinha, bem lisinha, não é? Não, porque ela não fica assim. Mas a queratinização da acne, ela não fica bem dura, inchada e lisinha? Não, sim, só que ela fica em relevo, né? Isso, em relevo, isso. Tá. Mas eu acho que ela quer saber, Audrey, assim, como forma uma pápula, uma pústula, um nódulo e um cisto? O que na verdade faz não formar a pápula, a pústula, o nódulo, o cisto? Eu acredito, assim, pelo que a gente sabe, é a quantidade de bactérias e sebo que esse folículo está produzindo. E como a sua epiderme se apresenta. Se é uma epiderme íntegra, é claro que as lesões, elas serão num grau menor. Agora, se a gente tiver uma epiderme doente, as lesões serão mais exacerbadas. Eu não sei se... Mas aliado a isso, Isadora, tem a questão hormonal. Sim. Né? Devido à sensibilidade maior ou menor, e claro, a hereditariedade. Então, você pega meninos, né, já na puberdade, você, por conta da testosterona, dessa sensibilidade à testosterona, você vê, e também a questão emocional, hoje, né, bem evidente, não é tudo, né? O emocional, assim, porque gera o estresse oxidativo. E aí você tem todo um processo que acontece em conjunto. E é isso que faz, né, a própria acne, ela é uma doença, né? É uma doença, cutânea, crônica do folículo pilosebáceo, relacionada a isso, e multifatorial. Então, você tem uma hipersecreção sebácea, você tem uma hiperqueratinização folicular, tem alteração na flora bacteriana, e é um processo hereditário, né? Além da questão do fenótipo, que envolve o ambiente, todo esse estresse oxidativo, emocional, enfim, é isso. É um processo que caminha junto e que vai crescendo, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Será que conseguimos nos explicar? Sim. Entendeu, Tauane? Tem mais uma pergunta, se o Pedro quiser ler, que eu acho que já está relacionado. Não, amiga, a da Pamela? Por que ocorre a queratinização da acne? Desculpa, porque ocorre? A queratinização da acne.
Na verdade, que a hiperqueratinização está presente na acne. O porquê acontece, acredito eu, que seja porque o folículo trabalhe demais, ou seja, produz muito sebo. E também tem a questão hormonal, como a doutora Audrey falou. Você quer pontuar algo a mais, Audrey? É isso mesmo, é a própria renovação celular, né? Como você tem um processo em desequilíbrio, a pele tá, né? Porque nós temos um turnover, que é uma renovação celular. Então, assim, a queratinização, até independente da acne, ela acontece, né? O tempo todo eu falo que nós somos hiperqueratinizados. Né? E esse processo é naturalmente, é fisiológico da nossa pele. E, inclusive, quando envelhecemos, essa queratinização vai ficando mais lenta. Agora, no processo acneico, você tem um processo patológico, e ali a pele, o maior problema é que você tem a produção de sebo, e aí você tem um entupimento do folículo, né? Então, é como se você tivesse uma acne para fora da epiderme e para dentro também, que chega a atingir a derme. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Doutora, eu tenho uma pergunta agora, tipo, minha própria, que é a famosa acne interna e acne externa, né, que os adolescentes chamam, né? Que é quando a gente tem aquela, eu posso chamar de pústula amarelada, né? Que é quando tem a exposição do pus amarelado, e é aquele quando fica internalizado. Qual que seria a diferença, né? Tipo, por que uma dói tanto e a outra não dói tanto? Pela inflamação, Pedro. Uma acne papulopustulosa é uma acne que não é tão inflamatória. Tem uma inflamação, até numa acne grau 1, a gente já vê uma inflamação, mas a acne papulopustulosa, ela não tem uma inflamação como uma acne nódulo cística. É pela inflamação que provoca na pele, que tem pacientes que têm mais sensibilidade do que os outros. Será que era isso a tua pergunta? Será que eu respondi a tua pergunta? Sim. É, tipo, porque existem aquelas que ficam mais vermelhas, né, e não apresentam aquele ponto amarelado, né, que não doem tanto, e existem aquelas que só apresentam o ponto amarelo de pus ou de sebo, né, como a gente conhece, que não doem tanto, e aquelas que apresentam, tipo, né, e aquele ponto amarelo e são só aquela coisa feia que fica na cara, sabe? Sim. Dor é muito relativo, né, Pedro? Assim, geralmente, a acne que se apresenta com nódulo e cisto, ou até uma pústula, que é, vamos dizer, a pústula que você olha aquela coisa amarela, como você disse, ela dói pela inflamação, porque a acne é uma inflamação. É uma doença inflamatória, né? Eu acho que perguntaram por que a gente prescreve retinóides tópicos previamente a isotretina inoral. Foi isso que perguntaram? O William Hidekshinen perguntou: por que ao utilizar retinóicos no início do tratamento acabam surgindo algumas acnes? Não, porque quando usa retinoide pode surgir acne? Isso, ele perguntou por que ao utilizar retinóicos no início do tratamento acaba surgindo algumas acnes. Acredito eu que seja pelo veículo que esse retinóide está inserido. Por exemplo, tem retinóides em creme, como por exemplo o Vitanol, Vitacid, que quem tem a pele muito oleosa, ele não cai bem, porque é um creme. Pele oleosa precisa ser gel, senão dá acne. Independentemente do ativo, eu percebo que dá acne no meu paciente. Geralmente gel ou sérum, acredito que seja o veículo que esteja provocando a acne, não o ativo em si, porque o ativo é para tratar a acne. Né, eu imaginei que fosse o veículo. Eu pensei no veículo também, doutora. Eu não vou mentir, não. E a Mariana Sanches Costa perguntou: oi, doutora, boa noite. Vejo algumas pessoas falando que existe efeito rebote e outras falam que não existe. Existe ou não? Tenho essa dúvida.
Tá? Não é que é efeito rebote. Isso não existe para quem toma Rocutan. O que acontece é, como eu disse, o paciente tomou Rocutan na dose ideal, pelo tempo indicado, e aí passa 2 anos, ele volta para mim com acne. Isso está relacionado pela atividade do folículo piloso. Então, se o paciente tem produção de muito sebo, muita bactéria e um hormônio, assim, testosterona em atividade no organismo, e está relacionada porque a isotretinoína oral, ela não é totalmente eficaz no sentido de tratar o folículo, vai ficar folículo sem tratar. Então, eventualmente, pode aparecer uma acne, uma lesão ou outra. Mas essa questão de tomar e ter efeito rebote não existe. Na verdade, o que acontece é que o paciente tem ainda muita testosterona, né? Tem a questão dos androgênios, tem a questão da produção de sebo, então, eventualmente, é raro, mas acontece. Uma outra pergunta aqui, da Cecília Valério. Boa noite. Tenho uma pergunta para a doutora Isadora e para a professora Audrey. Levando em consideração o atual momento da pandemia, em que todo momento temos que usar máscara, como vocês relacionariam a possível piora da inflamação do rosto e surgimento da acne por causa disso? Vocês têm alguma recomendação sobre isso? Ótima pergunta. Vocês sabem que surgiu até um termo novo na dermatologia, que é maskne, que é a acne relacionada ao uso das máscaras, e que é uma queixa muito frequente no consultório. Por que isso acontece? Porque a máscara, ela oclui a nossa pele, e com a oclusão, há a proliferação de mais bactérias, e com isso, há o aparecimento da acne, que está intimamente relacionada à bactéria. O que você pode fazer? Deixar de usar máscara, a gente não vai poder deixar, né, gente? Infelizmente, por um bom tempo. Mas o que eu indico para as minhas pacientes? Mudar a rotina de skincare. Não usar hidratantes ou produtos que estejam num veículo em creme. Usar produtos comedogênicos, produtos que tenham, pela manhã, por exemplo, que você pode utilizar niacinamida, glicólico. À noite, que você otimize a sua rotina de skincare, um sabonete com salicílico, um tônico com zinco, um retinoide. Gosto muito também para acne, da gente entrar nessa fase que você vê que é uma acne oclusiva, né? O que é uma acne oclusiva? Você está tampando, ocluindo a região do rosto, e você pode notar que a acne, a lesão, ela só aparece em terço inferior, e um pouquinho do terço médio, ou seja, um pouquinho na bochecha e muito no queixo, que é onde a máscara oclui o nosso rosto. Só dando continuidade à pergunta da Cecília, porque a Beatriz mandou outra em cima. Já pergunta sua, Beatriz, só um pouquinho. A Cecília, continuando a pergunta dela, ela perguntou se você ainda acha que vale a pena utilizar protetor solar mesmo abaixo da máscara. Olha, como dermatologista, eu preciso dizer que sim. Mas na minha prática diária, e conhecendo a pele como a gente conhece, eu diria que não. Por quê? Sim, porque é muito prático você passar no rosto todo, mas eventualmente o teu protetor, ele está deixando a sua pele mais oleosa e aí está gerando a acne. Pensando nas áreas que ficam expostas, só há necessidade de aplicar na testa, na região dos olhos e na região do malar, que é onde essa parte onde a gente passa o iluminador, meninas, na bochechinha de cima, assim. Seria interessante, o indicado é só nessa região. Até tem muitos artigos agora novos, né, dessa maskne, dessa doença nova, que é a acne relacionada ao uso da máscara, que eles colocam muito isso em discussão. Para não... Tem uma linha fala que tem que usar protetor no rosto todo, porque eventualmente a gente tira a máscara, e tem aquele grupo que diz, eu acho que tem que passar protetor só na testa e na região dos olhos. Eu vou dizer o que eu faço, eu, Isadora, como paciente. Eu aplico no rosto todo.
mas não porque tem que aplicar. Eu aplico porque senão vou aplicar só na testa e nos olhos, parece que não apliquei o protetor solar. Mas se você quiser seguir o que precisa, você que está tendo acne, eu não aplicaria protetor solar na região. Se você for ficar com a máscara o dia inteiro, eu não aplicaria protetor solar aonde a máscara cobre, porque ela já funciona como uma proteção de barreira. Qual que é a tua opinião, doutora Audrey? A mesma que a sua. Exatamente isso, porque os filtros solares, 99% são óleos, diria 98% são óleos, dos filtros químicos, né? E nós temos os filtros físicos, que é o dióxido de titânio e o óxido de zinco. Só que daí, o filtro físico, ele possui um FPS mais baixo. Então, assim, se a gente olhar para o mercado, o que nós temos, a maioria dos protetores, nós temos até a junção dos dois. Mas, ou seja, é um produto, sim, oleoso. Por mais que coloque em polímeros, né, ele tem ali uma oleosidade residual. E claro que vai piorar o quadro, sem dúvida. E os filtros são comedogênicos, além de tudo, né? Por melhor que seja, eles acabam obstruindo também os poros. Então, eu também sou do seguinte princípio: se eu sou uma pessoa que estou exposta ao sol, meu trabalho é na rua, e aí eu tenho uma exposição muito grande solar, né, usaria sim o protetor. Agora, se eu estou trabalhando em casa, ou se eu estou trabalhando no escritório com a máscara, só a máscara é suficiente para proteger, porque ela é o maior efeito barreira. Se ela protege contra o vírus, que dirá contra a radiação solar, né? E, inclusive, a radiação ultravioleta, né, porque os filtros nossos, eles nos protegem contra a radiação ultravioleta A e ultravioleta B. E a faixa de nanômetro é de 280 a 400 nanômetros. Né? Então, assim, a máscara, você está muito mais protegida do que o filtro solar. Então, é isso. Porque é como se estivesse na sombra, né, prof? Na verdade, né, você está mesmo com algo te ocluindo, né? Seria um filtro físico mais potente. É como se você tivesse uma camiseta, né? Uma camisetinha no rosto. É isso. Olha, eu não vou mentir que eu adorei saber disso, porque eu vou economizar muito, meu protetor solar caro. Eu passo todo dia, eu adorei saber disso. Passa só na testa, Pedro. Para não ter melasma na testa. A Beatriz agora falou assim: boa noite. Uma vez eu vi que quando estamos adultos, se começamos a ter acne em determinada parte do rosto, pode ser por conta de doenças relacionadas a outros órgãos. Por exemplo, acne na bochecha pode ser problema no fígado. Isso é verdade? Eu desconheço. E você, Audrey? Eu acho que, por exemplo, uma doença inflamatória gere um estresse oxidativo, mas não que todo paciente que tiver uma doença no fígado terá acne. Eu acho que é o estresse oxidativo que gera no paciente, porque a acne está intimamente relacionada aos androgênios, como a testosterona, e a produção exacerbada de sebo. Com certeza. Talvez, será que ela não quis dizer do uso da isotretinoína oral que altere o fígado? Não sei. Eu acho que não. Tipo assim, eu li que, por exemplo, se você começa a ter acne em algum lugar do rosto do nada, pode ser um sinal que algum órgão seu tá com algum problema. Aí tinha lá, na testa, não sei aonde, sabe? Assim. Mas você leu isso de algum artigo ou, assim, viu em algum site? Porque eu desconheço, doutora Audrey. Eu posso falar. Eu acho que eu vi essa curiosidade que a Beatriz está falando. Eu não sei se a Audrey ia falar alguma coisa, mas... Não, Ariane, pode falar.
Eu vi essa curiosidade que a Beatriz está falando, e eu até fui atrás, né, para ver se era verdade mesmo. E aí eu acabei vendo que não é completamente verdade, porque assim, existem alguns casos que se a pessoa apresentar doença no fígado, surja espinha, acne em numa determinada parte do corpo, mas, tipo, não é porque apareceu uma acne na minha bochecha que eu tenho problema no fígado. Pode acontecer que quem tenha um problema no fígado desenvolva acne na bochecha, mas não é todos os casos, entendeu? Então, não teria como adotar essa medida como uma verdade. Eu vi isso aí que a Beatriz está falando. Eu imaginei mesmo, né? Porque não tem sentido. Às vezes não é nem uma acne, é uma reação alérgica, uma exacerbação do organismo, um eczema. Então, se fosse assim, né, seria estranho, né? No mínimo estranho. É tipo o que a Tawane falou ali no chat, né? É tipo aquela história de que cada ponto do pé trata de um órgão, né? Que cada ponto do pé a gente trata de um órgão, ou da orelha, né? Com a acupuntura, sabe? Mas daí você está falando de uma outra Sim, ciência. de uma outra história. É só um Né? exemplinho, né? É só um parâmetro muito anexo. Mas assim, é um exemplo que não cabe. Porque o shiatsu, né? Shiatsu. Você tem ali uma ciência que explica, assim, você tem pontos sensitivos. Agora, a acne é um processo global, um processo inflamatório. Não tão global, mas, digamos, mais local. Agora, é claro, um fígado que apresente uma doença, um rim, né? O organismo pode manifestar isso em qualquer região do corpo, não na bochecha, não na testa, né? Então, eu acho que é totalmente aleatório. Bom, É uma medicina chinesa, né? Eu vou ser sincera, mesmo sendo médica, estudando muito, eu acredito no shiatsu, acredito que cada ponto tenha uma inter-relação, mas em relação à acne, comprovado cientificamente, eu não li nenhum caso relacionado assim, a paciente tinha doença hepática, tinha doença renal, tinha doença neurológica e cursou com acne. Se vocês tiverem, eu gostaria muito, e aí seria uma forma, nossa, eu ia amar adquirir conhecimento, mas realmente eu desconheço. Se vocês tiverem, eu gostaria muito que enviassem para mim. Mais alguma pergunta, gente? Para finalizar esse caso de acne?